Palavra do Senhor para edificar o seu coração nesta noite, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, mais para o meio do Novo Testamento, você vai encontrar 2 Timóteo. E nós vamos ler e focar no capítulo 4, versos 7 a 8. 2 Timóteo 4, e 7 a 8. Há duas cartas a Timóteo, primeira e segunda. Nós vamos ler na segunda carta a Timóteo. E antes de ler esses versos, eu vou ler um outro trecho na Palavra de Deus, escrita também pelo mesmo autor, o apóstolo Paulo. Escute a minha leitura em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 25. O apóstolo Paulo escreve e diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Vou ler mais uma vez, apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9, 24 a 25. O que você ouviu aqui deixou bem claro para você, espero, que o apóstolo Paulo era muito familiarizado com os Jogos Olímpicos, que começam até antes, bem antes da vida dele, mas que eram populares em regiões como Corinto, onde é o berço, onde nascem esses jogos. A cidade de Corinto fica na atual Grécia. A Grécia é o berço desses jogos olímpicos. E você vê aqui que ele usa bem a figura daquele que corre no estádio. E ele usa os Jogos Olímpicos, a corrida em particular aqui, como uma metáfora da vida cristã, do nosso caminhar na vida cristã, do nosso viver a vida com Cristo durante os nossos dias aqui na terra. Então, este é uma metáfora, uma figura, Jogos Olímpicos, a corrida, muito comum naqueles dias, e o apóstolo Paulo gostava de usar estas metáforas. Vamos agora a 2 Timóteo, então, capítulo 4. Eu vou começar com o verso 6. E nós vamos ver novamente aqui o apóstolo Paulo lançando mão desta metáfora dos Jogos Olímpicos. Vamos ouvir a palavra de Deus, recebê-la de coração aberto, que o Espírito Santo aplique a cada um de nós. Diz a palavra, o apóstolo Paulo falando, verso 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Palavra do Senhor, outra vez para a bênção do seu coração. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ouvimos a palavra do Senhor. Um livro e um jornal. Qual é a diferença? São duas formas de literatura. O jornal é coletânea de diversos assuntos, diversos artigos. E você não vai encontrar no jornal uma continuidade. Já um livro é um outro tipo de literatura.
É uma narrativa e podemos focar especialmente, particularmente nos livros de história, de ficção. É uma narrativa que é direcionada. Ela tem um começo, o livro tem o seu começo e vai se desenrolar em sequência até chegar a uma conclusão e um final. Qual dos dois representa bem a nossa vida? Certamente não um jornal, ainda que alguns talvez tenham uma vida como um jornal e por isso estão em grandes problemas, não têm um sentido para a vida. A vida é melhor representada com um livro e precisamos pensar nela como um livro, e pensar nela como um livro que representa bem ela nos leva então a viver a vida sábia. A vida tem o seu começo, o seu meio e ela tem necessariamente a sua conclusão e o seu fim. E nós compomos nossas vidas de anos que vão um seguindo ao outro numa sequência. E é importante para nós, quando estamos pensando num bloco 2025, um dos blocos da nossa história, nós pensarmos em termos do fim. É interessante lembrar o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 4, capítulo 7, 4, onde o sábio autor diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo está na casa da alegria. O coração do sábio está na casa onde há luto. E o coração do tolo está na casa onde há alegria. Do que ele está falando? Ele está dizendo que entendemos a vida como um livro, uma história, que tem necessariamente um fim, nos torna sábios. E é verdade que num luto, num funeral, nós temos a oportunidade de ganhar uma sabedoria que jamais ganharemos numa festa. Aliás, nós ganhamos muito mais sabedoria nos tempos de luta e desafios do que nos bons tempos. Nos bons tempos não aprendemos nada, essa é a grande verdade. Nós somos levados realmente a aprender alguma coisa, nos aprofundar na questão da existência na hora difícil. Por isso, pensar na vida como aquilo que tem o seu fim e a sua conclusão, e então que cada bloco da vida tem um fim e uma conclusão em sequência, então que o ano tem uma conclusão, é sabedoria, é sabedoria. Quando nós começamos a falar, começamos a viver uma experiência, alguém falar na conclusão, possivelmente será rejeitada a palavra. Você já está querendo estragar a festa. Não é. A festa será melhor se nós tivermos a profundidade de vivê-la com a consciência do que é a vida e que a vida tem uma conclusão. E assim nós devemos viver também o ano que Deus nos dá. Que oportunidade maravilhosa quando nós ainda estamos no primeiro mês de 2025. Ainda temos o ano todo pela frente. Temos esse entendimento e vivemos o ano então de forma sábia. E a pergunta que temos que fazer é: em que condição você irá concluir 2025? Estamos começando. Como é que você está começando? Qual é a condição em que você se encontra? E qual será a condição quando você terminar o ano? Como é que vai ser esse fim, essa conclusão do 2025? E quando você chegar lá então na conclusão, você olhando para trás vai dizer o quê? Como é que foi minha caminhada em 2025? Que história eu escrevi com a minha vida? Aqui está o apóstolo Paulo num desses momentos chaves da vida sobre conclusão. Lemos em 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta, o último livro que o apóstolo Paulo escreve, daqueles que nós temos na palavra de Deus. Ele foi morto, decapitado, o apóstolo Paulo, em 68, debaixo do governo de Nero, imperador Nero, e ele foi decapitado. E é nessa época que ele escreve esta carta a Timóteo. Timóteo, aquele jovem que passou a compor a equipe do apóstolo Paulo, e foi treinado por ele para ser um líder, um pastor. E o apóstolo Paulo escreve esta carta que temos derradeira, nesse momento da sua vida, quando ele sabe que ele está na conclusão da vida. Está no fim, chegou ao fim. A vida é como um livro.
tem o seu capítulo final. E o ano também. Então, esta carta é conclusiva. Esta carta é sobre conclusão. É a última carta dele, é conclusiva em termos das escritas dele, mas também é conclusivo em termos do momento de vida que ele vive. Ele já tem a pena decretada, a pena de morte, está aguardando apenas, e ele escreve esta carta. Fica muito claro nesta carta, este momento que ele vive. Você ouviu aqui o primeiro verso que eu li, o verso 6 do capítulo 4, ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Havia a oferta de bebida que era derramada no altar, oferecendo ao Senhor. Então aquela bebida caía no altar, se o altar estivesse então em chamas, ela desaparecia. Ele diz: eu sou assim, eu já sou como esta bebida sendo derramada sobre o altar. E ele diz mais no verso 6, está próximo o tempo da minha partida. É um pensamento da palavra de Deus muito oportuno para nós em relação às nossas vidas. E no início deste ano, muito oportuno para pensarmos num dos blocos dessa caminhada, num dos capítulos do nosso livro, que é 2025. Conclusão do ano. Conclusão do ano. O ano terá sua conclusão, porque nossa vida é de períodos e conclusões, até que cheguemos à última conclusão da vida. O que é que a palavra de Deus nos ensina, nos aponta então de sabedoria para nós nesta noite? Priorize o concluir de 2025. Priorize a conclusão deste ano. Não deixe para lá, não ignore, mas de tudo que você pensa sobre este ano, leve em grande consideração o concluir do ano. Quando chegarmos lá em dezembro, como é que será? Como é que será a sua conclusão? Como fazer isso? Comece considerando concluir. Considere o concluir com atenção. Não ignore isto. O autor de Eclesiastes diz, não é? Na casa onde há luto há mais sabedoria. Pensar no fim do ano. Considerar que há um fim do ano, porque nossas vidas são de etapas que terminam até que terminamos ela toda. Pensar no fim do ano é sábio. Não pensar só no início. Como é que eu vou começar? Como é que eu estou começando o ano? Comece bem o ano. E o fim? Como é que será quando chegarmos em dezembro? Lá na minha 8ª série, tivemos um campeonato na escola, campeonato interno de basquete. E nós tínhamos nosso time da 8ª série. E a final, então, chegamos na final. E a final foi contra o pessoal da 7ª série. E achávamos que seria muito fácil. E o dia do jogo chegou, jogamos, dominamos o jogo até um certo ponto. Depois não sei se nós nos achamos muito senhores do momento e da partida. E a coisa começou a virar. E para nossa vergonha, diante da escola que estava assistindo, os da 8ª série perderam para os da 7ª série. Jogar bem um tempo é importante, mas é preciso jogar bem até o fim. O apóstolo Paulo usa a figura da corrida. Terminei a corrida, diz ele aqui. Terminei a corrida. Imagina o sujeito, por exemplo, no estádio, um fundista, correndo, volta no estádio. Ele usa essa metáfora com relação ao momento dele e à sua vida. Eu terminei a corrida. Como se ele estivesse no estádio da vida e tivesse feito a corrida toda, a volta inteira, corrido todos os metros que deveria correr. Agora, a corrida envolve um fim. Envolve um fim. E uma corrida realmente é uma metáfora muito apropriada para as nossas vidas, como era do apóstolo Paulo, e muito apropriado para um ano que faz parte da grande corrida da vida. É uma etapa da nossa corrida. O nosso ano pode ser visto como uma corrida e ele envolve um fim, porque toda corrida tem o seu fim. Mesmo que o corredor desista no meio da competição, houve um fim para ele. Um fim triste, lamentável, até vergonhoso, mas houve um fim. Ou se termina cruzando a linha final, ou se termina antes, mas a verdade é que toda corrida tem um fim. Assim é a nossa vida, assim será 2025 também. O término é inevitável, 365 dias.
Eles vão passar, gostemos ou não, eles vão acontecer. Queiramos ou não, eles vão acontecer. Como vai acontecer o 31 de dezembro? E aí? Você tem pensado nisto? Você tem considerado o concluir? Quando se depara com o concluir, com o fim, a sabedoria chega às nossas vidas. Por isso que na casa em que há luto, há sabedoria. Porque ali nós nos deparamos com a verdade do fim. Isso nos leva, nos remete a um repensar verdadeiramente, profundamente sobre a existência e quem nós somos. Considere o concluir. O seu coração, a sua mente considera o concluir. Tão importante quanto começar é o concluir. E o começar desconectado do concluir é incompleto, é insuficiente. É preciso se pensar no começo, no início, como é que se larga na corrida, mas também como é que se termina. Você tem considerado o concluir? Priorizar o concluir em 2025 começa com essa consideração. E é notório que o apóstolo Paulo tinha essa visão ampla, profunda, da existência e da vida dele, que é inspiração para nós também. Então é preciso, para priorizar, ao considerar, se definir o concluir. Como é que vai ser? Qual é o meu concluir de 2025? E então, num dado dia, será da minha vida, mas de etapa em etapa, como eu vou concluindo, como é que eu concluo este ano agora, como é que será dezembro de 2025. O apóstolo diz, agora terminei a corrida, combati o bom combate, agora me está reservada a coroa da justiça. É a expressão dele. Estou sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o altar. Terminei a corrida, combati o bom combate. Agora está me reservada a coroa da justiça. Antes de mais nada, vamos lembrar o que essa palavra coroa significa. Nós temos uma palavra apenas no português para coroa, mas na língua em que o apóstolo Paulo escreve, o grego antigo, koiné, haviam duas, e que nós encontramos na nossa língua, mas a origem vem lá da língua em que o apóstolo Paulo escreve. Havia a palavra diadema, que temos no português, que vem do grego. Diadema é a coroa do poder político. Diadema é a coroa do rei, do que comanda. Mas uma outra palavra para coroa na língua grega é a palavra Stéphanos. Stéphanos, que quer dizer vitorioso. E vem do que era feito no fim das competições dos Jogos Olímpicos, lá no tempo do apóstolo Paulo. O que é que um vencedor de uma corrida, por exemplo, nos jogos lá, ganhava? Uma coroa dos chamados louros, diferente da coroa de reis. Não é a coroa do poder, é a coroa do vitorioso. Stéphanos. É esta a palavra que ele usa aqui. Agora me está reservada não a diadema, a coroa de um rei, mas o louro de justiça, da vitória, de quem venceu. O que é que ele está falando? O apóstolo Paulo contempla a sua vida como uma bebida que está sendo derramada, está próximo ao tempo da minha partida, diz ele. Terminei a corrida, combati o bom combate, e ele fala agora da coroa da justiça. Ele está dizendo que ele viveu a sua vida intensamente, totalmente, mas à luz desta vida e alvo em Cristo Jesus. O que é coroa de justiça? O apóstolo Paulo usa muito o termo justiça e aplicando ao Evangelho nas suas diversas cartas e argumentações. Ele está se referindo àquela justiça que nós obtemos em Jesus Cristo. Há duas formas de lidarmos com a justiça de Deus segundo o Evangelho. Uma forma é eu dizer, eu vou me tornar por mim mesmo
totalmente justificado diante de Deus. Você é perfeito e santo na medida que Deus é. E, portanto, Ele vai olhar para mim e dizer, não há nada de culpa em você, você realmente pertence ao meu reino. Mas o Evangelho é muito claro em nos dizer que nenhum de nós pode alcançar esta justificação ou essa justiça. Por isso Jesus Cristo veio, para Ele ser a nossa justiça, ou Ele ser a nossa justificação. Ele toma sobre Ele a nossa culpa, o nosso pecado, aquilo que nós jamais poderíamos justificar, pela morte dEle nos justifica. E então a justiça de Deus em Cristo é nos aplicada. Ele pagou a nossa morte, Ele é a minha justificação. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala em coroa da justiça. Não é que Deus vai olhar para ele e dizer, Paulo, você foi perfeito, você correu a corrida, lutou, está ótimo. Nós conhecemos toda a argumentação de Paulo, muito bem colocada nas suas cartas, nas diversas cartas dele, na palavra de Deus. Ele está falando da justificação em Cristo. Então ele está dizendo que ele comeu, ele bebeu, ele teve seus momentos de descanso, certamente de lazer. O apóstolo Paulo viajou muito fazendo o seu trabalho apostólico. O apóstolo Paulo, inclusive, era um comerciante e empresário, muitas vezes. Em Atos capítulo 18, é dito que quando ele está em Corinto, ali então, na atual Grécia, ele trabalha fazendo tendas. Era um ofício que ele tinha para se sustentar. Então ele fez, trabalhou, construiu tendas, vendeu, negociou o preço, fez o caixa. Ele fez tudo, viveu tudo, mas isto tudo à luz dessa coroa da justiça, desta vida na justificação em Cristo, neste encontro com Deus em Cristo, uma vida que, através de Cristo, sua vida e obra, morte na cruz, o apóstolo Paulo viveu para Deus e com Deus. E então ele chega ao fim nesta vitória, na coroa da vitória, porque Cristo é a vitória dele, é a justiça dele, tudo que ele viveu, viveu bem a vida, intensamente essa vida, mas viveu tudo com Cristo e com Deus eternamente. Por isso, ele agora não contempla o último momento, quando uma catástrofe do niilismo, do nada, acabou, mas como um momento quando ele então vai para a coroa da justiça, finalmente, totalmente, plenamente, de forma consumada. É preciso definir, então, o concluir. Qual é o concluir para você de 2025? Que, então, de bloco em bloco, qual será para a sua vida? Essa é a grande questão. Qual será o concluir? Você poderá dizer que esta etapa de 2025 você vai concluir em dezembro, dizendo, na coroa da justiça, eu termino 2025. O apóstolo Paulo é, então, em Cristo, holisticamente vitorioso. Eu já disse, numa corrida há dois tipos de fins. Um atleta pode, numa corrida ou na luta olímpica, aquela onde se mede forças estratégicas para ver quem é que neutraliza o outro. Há duas formas do atleta terminar a competição. Uma é ele chegar até o fim. E a outra é ele desistir no meio do caminho. Você já definiu o seu concluir? Você vai poder dizer, no fim de 2025, que você conclui em pé, na justiça de Cristo na sua vida? Ou, no meio do caminho, você perdeu o rumo, abandonou a corrida, abandonou a luta? Como é que será o seu concluir? Você já definiu? A colonização americana dos Estados Unidos foi diferente no movimento da nossa. A nossa foi uma colonização mais costeira, até que os chamados bandeirantes e entradas começaram a se aprofundar mais território adentro. Mas nos Estados Unidos, talvez até porque na geografia deles, eles têm oceano nas duas costas, não é? Nós temos apenas uma. Houve um movimento da costa leste para o oeste da população. Foi avançando, avançando. E
Era um desafio enorme, porque entre uma costa e outra, uma enorme distância, e surgiu um ditado entre eles daqueles tempos, ou pessoas olhando para aqueles tempos, criaram um ditado que dizia: os covardes nunca partiram e os fracos nunca chegaram. Na força do Senhor, meu irmão, minha irmã, você pode concluir firme na justiça de Cristo este ano. Que o Senhor o leve a priorizar a conclusão do ano, definindo sobre como você vai concluir com a graça de Deus, como o apóstolo Paulo o fez. Então, para priorizar a conclusão, comece para concluir. Não comece para não terminar. Não comece para abandonar daqui um pouco. Comece para chegar ao fim. Comece com empenho e conclusão. Ele diz aqui: terminei a corrida. Mas é interessante que na língua original, o grego, esse verbo tem a força do chamado perfeito. Mas literalmente seria traduzido como: eu tenho terminado. Eu tenho terminado. Mas o importante é que, se terminou, é porque concluiu. Terminar envolve um início. Ninguém termina se não começou. Há um início. Esse começo deve nos levar, então, a um concluir. Se sem algum bom começo, não se termina bem. Se eu vou terminar bem, então, nesse processo da corrida, em algum lugar eu tenho que começar bem, se eu vou terminar bem. E agora, no começo do ano, é o melhor tempo para se começar bem, a fim de que todo o ano inteiro vá bem. E a conclusão será, então, uma conclusão boa e tremenda, porque ela irá refletir não apenas um mês, mas o ano todo. O começo tardio não é sábio, parte do tempo. Comece já, meu irmão, hoje. Comece para concluir e concluir bem. Nós temos o nosso futebol, e o nome do esporte vem da língua inglesa, todos nós sabemos. A palavra literalmente quer dizer o pé na bola ali. E o nosso futebol é sobre isso mesmo. O jogador entra em campo e ele vai chutar com os pés o tempo todo, até que consiga chegar ao gol. O alvo é esse. Então o jogador entra para chutar a bola, e se ele permanecer, geralmente ele quer permanecer, os 90 minutos, ele vai estar chutando bola os 90 minutos. Mas todos nós também já conhecemos agora, conhecemos bem, televisão mostra, o chamado futebol americano. E eles mesmos fazem piada sobre isso, porque é um esporte que não é sobre o pé, mas é sobre a mão. É carregar a bola com as mãos. A não ser num momento, um único momento. No início, então, de cada etapa do jogo, a bola é chutada. E há um jogador que é especializado em chutar aquela bola. E é a única coisa que ele faz. Na hora em que é para chutar a bola, e ela é colocada ali, então, parada, tem até um pequeno suporte que se coloca no campo, ela fica em pé, porque nem bola é, parece mais um ovo, não é? E ele entra, ele chuta aquela bola. E em seguida, ele cai fora do campo. E pela graça de Deus, ele é chamado, sabe do quê? De kicker. Que traduzido para a nossa língua seria chutador. Qual a posição desse jogador? Chutador. Ele só chuta. E cai fora. E pela graça de Deus, não haja aqui nesta noite nenhum kicker. Mas pessoas que, pela graça do Senhor, vão
chutar e atuar no jogo da vida, em nome de Cristo, até o fim. O ano todo, até o fim. Pessoas que começam para concluir, não para entrar em parte do jogo e cair fora. Não. Terminei a corrida. Combati o bom combate. E completei a carreira. Guardei a fé. Até o fim. Comece para concluir. A vida é triste ver como há pessoas que chamaríamos de começativas, mas que não são terminativas. Elas não perseveram, não chegam, abandonam sempre. Inclusive a fé cristã. Priorize a conclusão, meu irmão, é sabedoria. Olhe deste ponto de vantagem, janeiro, e com o Senhor, dependente da graça, da justiça dele em Cristo. Coloque seus olhos fitos na conclusão. Eu vou atravessar os caminhos, essa corrida. Vou subir montanhas, vou descer vales, mas sempre olhando para um ano vitorioso em dezembro. Priorize a conclusão. Comece para concluir e persevere. Persevere até concluir, meu irmão. Persevere em janeiro, persevere em fevereiro, persevere em março. E lá talvez vai surgir uma luta. Persevere. Até você chegar em abril, persevere. Talvez abril vai ser um tempo bom. Persevere. Não se distraia com o tempo bom. Vai chegar maio. Talvez continue bem. Persevere. Junho. Talvez junho é um tempo de luta. Persevere. Persevere. Eu vou perseverar até concluir. Como o apóstolo Paulo fez. Terminei a corrida. Combati o bom combate. Você possa ter a mesma disposição na dependência da justiça, da graça de Deus em Cristo por você. Ele diz combati. E aqui novamente o verbo também é tenho combatido. Tenho combatido. Isto é processual. Começou num ponto no passado e ele deu continuidade ao combate. Ele começou a correr no passado e ele deu continuidade na corrida. Ele tem corrido desde aquele ponto no passado até o presente. Eu tenho combatido. Eu tenho corrido. Começar bem é muito importante, mas é insuficiente. E a nada leva se não houver também o concluir bem. Pela graça de Deus, possamos concluir bem a nossa vida matrimonial, familiar, com Cristo. Que possamos concluir bem a nossa vida profissional, com Cristo. Que possamos concluir bem a nossa vida financeira, com Cristo. Que possamos concluir bem a nossa vida com a igreja, com Cristo. Que possamos viver dias e meses abençoados com Cristo. Perseverando, perseverando, perseverando. A chave qual é? É a do apóstolo Paulo. É combater, é correr a cada dia. A corrida de ontem e a luta de ontem não empresta para hoje. Hoje é uma nova luta, é uma nova etapa da corrida. Mas será de etapa em etapa que vamos concluir o ano de forma vitoriosa nos nossos caminhos. Persevere até concluir. Priorize a conclusão do ano. Me lembro bem muitas experiências de escola, me lembro de uma, quando eu comecei o primeiro ano do ensino médio, chamado colegial na época, lá no bairro de Santana, em São Paulo. E eu, como todos os colegas, vida paulistana, eu vinha do trabalho, trabalhando o dia todo, e aí então vinha para a escola direto do trabalho. E havia uma lanchonete do outro lado da rua onde ficava o colégio, e haviam outras também, mas havia uma ali mais perto do portão. Então a moçada se agrupava ali antes do sinal bater para entrar. E eu me lembro que nós estávamos no começo do ano e tinha o colega, o Joaquim. E sentávamos lá tomar um lanche antes da aula e tocava o sinal e íamos para a aula.
Passado 2 semanas de aula, estamos ali na mesa, 3, 4, 5, 6, e o Joaquim também. E vamos lá, tocou o sinal. O Joaquim não se levanta. Aí hoje eu vou entrar só na segunda aula. Vou entrar na primeira, não. E aí se juntou mais 2 ou 3 ali que também não iam entrar na primeira aula. Passado um tempinho, Joaquim está lá. Vamos todos entrar, tocou o sinal, vamos embora, pessoal. Joaquim disse, acho que eu vou depois. E lá ele ficou com mais 2 ou 3, com o mesmo pensamento e não entrou para a aula. Outro dia, a mesma coisa. E passado ali, não sei se 1 mês, não sei se deu 2 meses, o Joaquim sumiu, abandonou o curso. No dia em que nós nos formamos, 3º ano, dia da formatura, o Joaquim não estava lá. Eu preciso perseverar até concluir. E quando dezembro chegar, meu irmão, você esteja presente. Entre aqueles que poderão dizer, em 2025, eu lutei, combati o combate, eu terminei a corrida e estou na paz da coroa da justiça, firme com o Senhor. Todos nós sabemos que é dito que a América, falando-se as 3 Américas, foi descoberta por Cristóvão Colombo, 1492. Ele sai da Europa e, cruzando o Oceano Atlântico, foram 72 dias, barcos pequenos, nada parecido com os nossos transatlânticos e cruzeiros. 72 dias, até que ele aportou no que é hoje São Salvador, país de São Salvador. E ele tinha um diário, ele era o capitão, o chefe da embarcação, e ele tinha um diário, como era costume, anotando cada dia o que aconteceu, como foi. 72 dias, só vendo água, e aquele barco pequeno, sem a engenharia dos nossos dias, balançando para todo lado muitas vezes. E no diário de Cristóvão Colombo é interessante, nos dito que havia dias quando ele tinha apenas uma frase na página, dia tal, e começava ele a escrever, escrevia apenas uma frase. Qual era? Hoje navegaremos. Hoje navegaremos. Há vento para soprar as velas. Hoje navegaremos. Não escrevia mais nada naquele dia, a não ser isso. Meu irmão, que com a graça de Deus você possa se levantar cada dia deste ano e dizer, hoje navegaremos. E que o concluir do ano seja um concluir vitorioso para você e todos nós estejamos em dezembro, numa grande conclusão na graça de Deus. E que possamos dizer, combatemos o bom combate, terminamos a corrida, não ficamos no meio do caminho, não abandonamos, mas no meio de lutas e vitórias, pela graça de Deus, chegamos a um fim de ano vitorioso. E assim façamos até o dia quando nossas vidas forem derramadas também como uma bebida em oferta. Priorizar a conclusão, priorize. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele não disse, guardei a corrida e terminei com a fé. Não confunda. Ele disse, eu terminei a corrida. E o que eu guardei foi a fé. Preservei. Não perdi. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Oremos. Senhor, aplica a tua palavra, nos dá sabedoria quanto ao viver, possamos viver dias e um ano sábio. A tua presença,
conscientes da dádiva da vida, conscientes das dimensões da vida, que possamos viver a vida bem vivida, que é a vida contigo, para a tua glória, a tua paz, no teu amor eterno por nós. Que nesta noite, Senhor, nossos corações sejam despertos e possamos aqui deste início, desta montanha do início, olharmos e contemplarmos o final e fitarmos os nossos olhos de forma muito firme, num ano, numa corrida, num término com o Senhor. Que ninguém se perca no caminho, mas que possamos ser todos vitoriosos e colher as bênçãos de uma corrida com o Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todos os chamados que querem nos fazer desistir, perder o foco. Guarda-nos, Senhor, das nossas fraquezas, de joelhos trôpegos, mas nos dê, Senhor, uma estrutura firme na fé. É a nossa oração em Cristo. Amém.